Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos explicitar aqui a nossa alegria de estarmos mais uma vez neste domingo, entrando no seu lar e compartilhar adoração e reflexão. Nós estivemos participando nesta tarde e noite conosco de louvor, a participação de nosso irmão em Cristo, irmão Rodolfo, a quem nós já agradecemos pela participação. O objetivo é, através do nosso serviço, mesmo que com simplicidade, poder levar até você um vislumbre do que seria estarmos aqui juntos no nosso templo, louvando e adorando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Chega um momento em que nós devemos, logo após louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, meditarmos na santa palavra de Deus, meditarmos na Escritura Sagrada, para que por meio dela o Senhor vivifique-nos, anime-nos, renove-nos e tenhamos, portanto, de Deus a força, a graça para sobrepujarmos as adversidades que nos permeiam, tanto quanto elas se avizinham e aproximam-se da nossa vida, da nossa experiência cotidiana. Eu quero, então, e convidá-la a abrirmos a Sagrada Escritura no Salmo 32. O Salmo 32, Salmo de Davi. Salmo 32 é o meu anseio e a minha oração, que Deus fale conosco nesta noite, por meio da sua palavra, e nos edifique para o louvor da sua própria glória. Quero convidá-lo, portanto, a lermos juntos o texto e te faço um pedido: reúna sua família, seu cônjuge, seus filhos, para meditarmos na palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no livro dos Salmos, o Salmo 32, verso 1, a palavra de Deus assim nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito é dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento.
Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os retos de coração. Bendito Deus, nós oramos nesse instante te agradecendo pelos momentos em que louvamos, em que te adoramos, através da liturgia do louvor, expressada e reverberada em cada lábio, seja aqui, neste templo, nesta casa de oração, seja nos lares, onde teus servos e tuas servas louvaram e bendizeram o teu santo nome através do louvor. Agora, Senhor, nós somos necessitados e carentes da tua voz, altissonantemente sussurrando em nosso coração. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que tu fales conosco, por meio da tua palavra, palavra que vivifica, palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, palavra que santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade, a tua palavra testifica da verdade, a verdade encarnada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, eu te peço, nesse instante, em cada lar, em cada mente e em cada coração, teu Santo Espírito cative, ao mesmo tempo que nos ilumina, para transmitir com graça, com ousadia, o ensino, a instrução que emana da tua palavra. Pois é em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, certamente este salmo nos revela as bênçãos do perdão divino. O resultado bem-aventurado do perdão, da graça de Deus, permeando o coração daqueles que se rendem à boa nova do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este salmo nos revela estas bênçãos a partir da experiência do salmista Davi. A palavra de Deus nos revela que o contexto que permeia o Salmo 32, como também o Salmo 51, é o texto narrado-nos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. A ocasião em que a palavra de Deus testifica-nos de que o rei Davi imergiu no pecado, transgredindo a palavra de Deus,
voltando-se contra os mandamentos de Deus. O texto narra-nos a ocasião em que o rei, em meio a um conflito entre os filhos de Israel e os filhos de Amon, estava em seu palácio real, acomodado. E enquanto observava a nação em seu palácio e a sua vizinhança, mulher que tomava banho, a concupiscência dos olhos penetrou o coração de Davi, e este a desejou. E diz-nos a Escritura Sagrada que ele, usando de sua influência como monarca, chamou aquela jovem por nome de Batseba, que por sua vez era casada com um jovem servo de Davi chamado Urias, o heteu. E na ocasião este estava na peleja, estava no fronte de batalha, enquanto Davi planejava ardilosamente cometer adultério com Batseba. O texto bíblico é enfático ao narrar-nos as várias circunstâncias criadas pelo próprio Davi para esconder o seu próprio pecado. Pois a palavra de Deus diz que ele a tomou para si, deitou-se cometendo adultério, e para esconder o seu pecado, ele planejou um outro pecado. Por meio do próprio Urias, ele enviou uma carta em suas mãos, que determinava praticamente a sua morte. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus revela-nos que Deus não se agradou da postura, das atitudes e do pecado de Davi. O que o texto nos revela, amados irmãos, é algo que nós, se a nossa comunhão com Deus, já sabemos, que Deus não tolera o pecado, mas Ele é misericordioso para com o pecador. E diz-nos o texto bíblico, amados irmãos, que Deus suscita o profeta Natã como arauto divino para repreender o rei que havia imergido no pecado, transgredindo a palavra de Deus, violando e se rebelando contra a vontade do Senhor. O texto sagrado nos diz que o profeta Natã então vai ao encontro do rei, com a palavra de Deus em seus lábios, com a palavra de Deus em seu coração, com a palavra de Deus aquecendo o seu coração e chamejando os seus lábios, para repreender o rei que havia virado as costas para os mandamentos de Deus. E diz o texto bíblico, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, que o profeta Natã, então, por meio de uma parábola, narra exatamente a vilidade, a perversidade, a gravidade do pecado cometido por Davi. A parábola contada pelo profeta suscita
no coração do rei um senso de justiça própria. E então ele sentencia a si mesmo à morte. A parábola do profeta dizia respeito a um fazendeiro rico que tinha muita propriedade e um rebanho extenso, numeroso, e que ainda assim coloca os seus olhos concupiscentes sobre a única ovelha de um homem trabalhador, de um homem humilde. E então toma esta única ovelha e ainda mata este jovem agricultor. O rei, por sua vez, ouvindo esta parábola, ouvindo esta narrativa por meio dos lábios do profeta, sentencia a si mesmo, pois ele diz: este homem é digno de morte. E imediatamente o profeta Natã então responde-lhe: este homem és tu, ó rei. Este pecado contra Deus. E diz-nos o texto, amados irmãos, que o profeta Davi e o rei Davi então se lança, se prostra diante da presença de Deus, imergindo em si mesmo, como aquele filho pródigo que, alienado do pai, gasta todas as suas riquezas, e então, imergido na dor, no sofrimento e em meio à fome, ele cai em si. Ele se percebe, ele reconhece, ele discerne a gravidade do seu pecado, e então confessa: pequei contra Deus. E diz o texto sagrado que o profeta mais uma vez o responde: não te preocupes, ó rei, Deus já te perdoou. Meus amados irmãos, surpreende-nos e até intriga-nos a graça de Deus revelada nesta narrativa. Como a graça soberana de Deus nos acolhe, perdoando-nos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas ambiguidades, apesar das nossas ambivalências. O texto narra-nos a misericórdia de não nos tratar segundo as nossas obras, de não nos tratar segundo os nossos méritos, mas derramar a despeito dos nossos pecados sobre as nossas vidas a sua graça soberana, a sua misericórdia e o seu perdão que nos envolve em tudo aquilo que nós somos. Perdão de Deus. O perdão que Deus estendeu sobre Davi é o mesmo perdão que Ele em Cristo Jesus estendeu para todos aqueles que creem no Evangelho, para todos aqueles que se rendem à cruz, para todos aqueles que se prostram diante da cruz de Cristo Jesus e, arrependidos, com os corações quebrantados, se voltam. Perdão que me alcançou, o perdão que te alcançou. Deus
não nos tratou segundo as nossas obras, mas segundo a riqueza das suas misericórdias. Esse texto, o texto da nossa meditação, o Salmo 32, revela-nos aqui 4 bênçãos que resultam do perdão divino. Bênçãos estas que refletem a bondade de Deus. Bênçãos estas que refletem, amados irmãos, as bênçãos da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bênçãos estas que permeiam a experiência de todos aqueles que foram acolhidos por Deus, de todos aqueles que foram amados por Deus desde a eternidade, e que em Cristo Jesus foram resgatados, vã maneira de viver para uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que bênçãos são estas? Que bênçãos são estas? Graciosamente experimentou. Bênçãos estas que nós também, enquanto servos de Cristo, amados por Deus, e imergidos no amor de Deus e acolhidos pelo perdão divino, também experimentamos em nossa vida cristã. A primeira bênção do perdão divino, a primeira bênção que esse texto nos revela, é a justificação. Observem, amados irmãos, o verso 1. Como o salmista, agora cheio do Espírito de Deus, ele escreve: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Observe, amados irmãos, que embora essencialmente o salmista, ele da dádiva, da bênção, há aqui nesse texto 2 termos que mostram a gravidade do nosso pecado, a gravidade e a extensão da nossa alienação, e o quanto nós estávamos imergidos em injustiça, o quanto nós estávamos manchados pelo pecado e separados de todo o bem. O salmista usa a expressão iniquidade. Talvez na sua Bíblia haja a expressão transgressão. E esta expressão, amados irmãos, fala-nos, remete-nos à rebelião do homem contra Deus, a rebelião deliberada do homem contra Deus. Ressalta que o pecado, conquanto seja uma realidade na nossa natureza e permeia cada aspecto do nosso ser, implica, sobretudo, em rebelião contra um Deus santo e justo. A outra expressão que aparece no verso 1 é a expressão pecado. O salmista, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Pecado, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento, implica em errar o alvo, em errar o caminho, em trilhar o caminho dos próprios interesses, em deixar de viver para Deus, que é a nossa vocação e o propósito da nossa existência, para vivermos para nós mesmos.
De modo, amados irmãos, essas duas expressões expressam a gravidade e a extensão da nossa pecaminosidade. Portanto, iniquidade significa rebelião e ressalta que nós, sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus, estávamos imergidos em revolta contra Deus, éramos rebeldes contra Deus. Porque voluntariamente, deliberadamente, decidimos em algum momento da nossa existência vivermos tão somente para nós mesmos, tão somente para os nossos próprios interesses, tão somente compelido pelas nossas próprias paixões. Por sua vez, o pecado implica em revelar-nos o quanto nós caminhamos segundo os nossos próprios sentimentos, o quanto nós caminhamos segundo as nossas próprias paixões, nos alienando de todo o bem que nós só encontramos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão somente por isso que Jó, o patriarca, no livro de Jó, no capítulo 9, nós encontramos a palavra de Deus que assim nos fala, altissonantemente. Como o homem poderá ser justo diante de Deus? Meus amados irmãos, deixados à nossa própria sorte, nós somos incapazes de nos aproximarmos de Deus. Não somente porque não queremos, mas porque não podemos. Há um abismo intransponível entre nós pecadores e um Deus santo. Abismo este que foi cavado, que foi aberto por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, ele diz-nos, cheio do Espírito Santo, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa nos ouvir. No entanto, as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Como poderia o homem se justificar diante de Deus? Como poderia o homem se aproximar de Deus? A resposta do Evangelho, amados irmãos, é revelar-nos que Deus proveu graciosamente uma justiça que não é encontrada em nós mesmos, que não tem origem em nossas obras, mas uma justiça que é revelada tão somente por causa de sua infinita, soberana graça, que nos foi demonstrada na encarnação do Verbo, na pessoa de nosso bendito Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça esta, irmãos, que dadivosamente nos é concedida por Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, pois dadivosamente estendeu a sua mão misericordiosa para nós, e nos ergueu com sua misericórdia, com sua graça, nós que somos, amados irmãos, mergulhados no pecado, mergulhados na lama das justiças, e fomos resgatados graciosamente, nos concedendo Ele infinitamente e amorosamente a sua justiça. Então, que o salmista Davi, ele celebra alegremente a bênção da justificação.
Justificação que significa, amados irmãos, que Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Justiça esta, amados irmãos, que o apóstolo São Paulo fala-nos em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justiça esta, que o apóstolo São Paulo narra-nos ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Quando ele escreve aos Romanos, revelando dois personagens do que foram alcançados pela justiça de Deus, que foram perdoados por Deus, que Deus os alcançou graciosamente e lhes imputou a justiça do Evangelho, lhes imputou a justiça da graça, lhes imputou a justiça que é pela fé, a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele cita 4, verso 4 ao 6, o texto de Gênesis capítulo 15, verso 6, quando o texto sagrado diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele cita o Salmo 32, versículo 1, quando o salmista discerne pelo poder do Espírito que foi perdoado, que foi alcançado pela que foi revestido não de uma justiça que é pelas obras, mas de uma justiça que é pela fé, uma justiça que tem origem na graça de Deus, nas dádivas de Deus. Paulo cita Davi, quando escreve em Romanos 4, do 4 ao 6, bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ora, amados irmãos, o verso 1 nos ensina o contraste entre a gravidade do nosso pecado e a grandeza da graça de Deus. A soberania, a infinitude da misericórdia de Deus, que nos perdoou, que nos justificou, que nos revestiu, nós que estávamos com as vergonhas morais expostas, e Ele nos revestiu, nos cobriu com o manto da justiça do Evangelho, com o manto da justiça de Cristo. E então nós fomos justificados, nós fomos perdoados, tão somente pela graça de Deus. E é por isso que nós encontramos aqui a razão da alegria do salmista. Ele não se alegra pelo pecado, ele se alegra pela graça soberana de Deus, que resulta em perdão, em justificação. Meus queridos irmãos, tal qual Davi, nós também estávamos imergidos no pecado. Tal qual Davi, cada aspecto do nosso ser estava manchado pelo pecado. Pecado que implica em rebelião contra Deus e em viver para si mesmo, alienando-se de Deus. Mas Deus, na sua incomensurável misericórdia, no seu muito amor com que nos amou, em Cristo Jesus, Ele estendeu a sua graça, e a sua bondade fora
nosso Senhor Jesus Cristo, e nele, tão somente nele, eu e você fomos perdoados e agora transformados pelo poder do Evangelho para sermos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a alegria do a expressão bem-aventurados implica, irmãos, em uma felicidade, em uma alegria indescritível. Não é suscitada pelas circunstâncias. Uma alegria que brota no íntimo do ser, no âmago da alma. A alegria de discernir, de compreender, de entender que fora perdoado, que fora acolhido, que fora abraçado pela graça de Deus e não mais está acorrentado pelas algemas do pecado, liberto para uma nova vida em Cristo Jesus. Pois eu e você não estamos mais sob condenação. Tal qual Davi, que apesar de ter transgredido, Deus estende a sua misericórdia. E o profeta Natã diz-lhe: culpas, ó rei, Deus já te perdoou. No entanto, amados irmãos, essa graça que nos é concedida, essa graça que permeia cada aspecto do nosso ser, nos perdoando, nos justificando diante de Deus, na justiça do Evangelho, na justiça que é pela fé, na justiça que nós encontramos em Cristo, não nos compele para uma vida pecaminosa, pelo contrário. Essa justiça que nos reveste agora pela graça de Deus, ela nos constrange a não vivermos mais em pecado, mas vivermos em santidade, para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo São Paulo, ao escrever a sua epístola aos Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 1, ele escreve dizendo-nos: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou melhor, eu estou citando Romanos 8,31. Mas em Romanos 6, verso 1, o apóstolo São Paulo faz uma pergunta retórica: que diremos, pois? Viveremos no pecado para que a graça de Deus seja mais? De modo nenhum. Como viveremos no pecado? Nós que já fomos libertados do pecado, nós que para o pecado morremos. É por isso que o salmista celebra. Ele celebra a bondade de Deus, e então ele, em louvor, que expressa a graça de Deus, ele diz: bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, é revestido pela justiça de Cristo, pela justiça do Evangelho. Mas percebam, amados, que na sequência do texto, a palavra de Deus nos revela que o salmista, ele demonstra, ele revela-nos a sua experiência, enquanto esteve imergido no pecado,
e escondendo, ou tentando escondê-lo. Ele diz-nos, a partir do versículo 3: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi, em poesia, inspirado pelo Espírito Santo, ele narra a ocasião em que a experiência do pecado lhe trouxe a enfermidade, não somente para a alma, o desconforto, o desassossego, o cansaço, foram dizimadas, seu vigor foi esvaído. Ele diz que os seus ossos apodreceram, envelheceram, se tornou em sequidão, porque, amados irmãos, é o que o pecado faz com a alma humana. Ele torna árido o nosso ser, seca, de modo que o nosso vigor vaza pelos poros da nossa alma. Pecado este que traz, amados irmãos, também implicações físicas. Porque é isso que o texto nos narra aqui no versículo 3 e no versículo 4. Mas o salmista então diz que, surpreendentemente, pela graça de Deus, confessa o seu pecado a Deus. Amados, perdão e confissão acontecem simultaneamente. É o perdão de Deus, é a graça de Deus que nos constrange à confissão. Sem a intervenção amorosa de Deus em nós, a nossa inclinação e a nossa atitude é querer esconder o nosso pecado, é querer refugiá-lo, não em Deus, mas no engano, no auto-engano. Fora o que acontecera com Davi, que para cobrir o pecado do adultério, ele então comete o homicídio. E então cumpre-se aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, que um abismo chama outro abismo. Perdão e confissão acontecem simultaneamente. Se confessamos genuinamente o nosso pecado, é porque certamente Deus já tem, com sua graça, invadido o nosso ser e pelo seu Santo Espírito nos constrangido e nos compelido à confissão genuína. Confissão que revela que verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos pecados, estamos carentes e necessitados de Deus, e então certamente nós encontramos em Deus as mãos graciosas estendidas para levantar-nos e suscitar-nos da nossa vã maneira de viver. O sábio, no livro de Provérbios 8, versículo 13, ele diz-nos: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Percebam, amados irmãos, o que o texto bíblico nos ensina:
confissão genuína, que resulta de um genuíno arrependimento, de discernir a sua pecaminosidade e voltar-se para Deus, implica também no esforço humano de repudiar o pecado, de se distanciar do pecado. Por isso o sábio diz no capítulo 28 de Provérbios, verso 23, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Eu peço aqui para fazer peço uma licença para mudar um pouco o texto, sem mudar o seu sentido. Nas nossas traduções diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu gostaria de dizer a você que é a misericórdia de Deus que nos constrange a confissão e a santificação. A confissão e ao abandono do pecado, o repúdio do pecado. Mas veja bem, o salmista, ele então diz no verso 5: confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Observe, meus queridos irmãos e irmãs, que mais uma vez o autor usa duas expressões, as mesmas que ele usou no versículo 1: iniquidade e pecado. Iniquidade. Davi confessara a sua iniquidade, confessar o seu pecado, porque iniquidade está relacionada àquilo que eu sou, e o pecado está relacionado àquilo que eu faço. Porque o pecado não é apenas a prática em si, o pecado é uma condição que permeia a nossa natureza. E é esta relação que está revelada no texto. Nós temos que reconhecer, irmãos, que nós somos pecadores, não somente porque pecamos, mas nós somos pecadores porque o pecado habita em nós, e é exatamente porque o pecado habita em nós que nós somos compelidos, segundo as nossas próprias paixões e segundo a nossa própria natureza, à prática do pecado. Então, somente por isso que o salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. E quando ele confessa o seu pecado a Deus, é o que o conduz a louvar a bondade de Deus, a entoar a misericórdia de Deus, a bendizer a Deus, pois bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Na cruz, amados irmãos, em Cristo Jesus, tanto a nossa iniquidade, ou seja, aquilo que nós somos, tanto o nosso pecado, ou seja, aquilo que nós fazemos, em Cristo Jesus, perdoado, foi cravado no madeiro, foi rasgada a cédula que era contrária a nós. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, e no ápice do seu sofrimento, ele disse: está consumado, e consumou-nos uma maravilhosa salvação, uma preciosa redenção, uma eterna redenção. Mas há uma segunda bênção do perdão divino que esse texto compartilha conosco. Está no verso 6 e no verso 7. A bênção do refúgio. Pois somente em Deus nós encontramos o verdadeiro refúgio.
Eu quero lembrá-los que é da natureza pecaminosa buscar refúgio em si mesmo, buscar refúgio em suas próprias forças, buscar refúgio em seus próprios méritos, buscar refúgio em seus próprios recursos e em seus próprios meios. Davi tentou esconder o seu pecado, refugiando-se em seus próprios recursos, em seu próprio poder. Moisés, quando cometeu um homicídio no Egito, enterrou o cadáver e fugiu para o deserto, também buscando um refúgio. No entanto, meus irmãos, não há refúgio na religião, não há refúgio nas boas obras, há refúgio em Cristo Jesus. Olha o que o salmista diz no Salmo 31, verso 1: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. É na justiça de Deus revelada em Cristo, revelada no Evangelho, que nós encontramos o nosso verdadeiro refúgio. É no refúgio do Evangelho que nós descansamos a nossa alma cansada e fadigada pelo fardo do pecado. É tão somente por isso que Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei refúgio, eu vos aliviarei. Ah, meus queridos irmãos, assim como Davi encontrou refúgio na caverna de Adulão, nós encontramos refúgio em Cristo Jesus, nós encontramos refúgio no Evangelho da Graça, nós encontramos o nosso esconderijo debaixo das asas protetoras, das asas misericordiosas de nosso bendito Salvador. É por isso que o salmista, primeiro, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, compelido pelo Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, ele diz-nos: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, se refugia. A sombra do Onipotente descansará. É nele, tão somente nele, que nós encontramos o refúgio. O refúgio do perdão, o refúgio da justiça, o refúgio da graça, o refúgio do amor de Deus. Perceba o que o salmista diz nos versos 6 e no verso 7 do Salmo 32. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Esse texto, irmãos, tem um paralelo em Isaías capítulo 55, versículo 6. Quando o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, nos diz: buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o homem perverso o seu caminho e se converta ao Senhor, que é longânimo em perdoar, é cheio de misericórdia, é em bondade, é intenso em benignidade, é vigoroso em amor. Portanto, o salmista então diz: todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te.
piedoso, irmãos. O homem piedoso é aquele que foi justificado por Cristo. O homem piedoso é aquele que, constrangido pelo Espírito Santo, confessa, abandona o seu pecado e discerne que fora perdoado e alcançado pela mão graciosa, misericordiosa e justificadora de Deus, revelada no Evangelho. Mas veja bem, a palavra de Deus nos revela nesse texto uma terceira bênção do perdão divino: a instrução. Nos versos 8 ao verso 10, o texto bíblico reverbera a escrita do salmista, quando diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aqui há duas possibilidades, irmãos, de entendimento do texto. Primeiro, é Deus que está falando com o profeta, ou com o rei Davi, o salmista Davi, que também era profeta. É Deus que está falando, dizendo: eu vou te instruir, eu vou te guiar, eu vou te ensinar, para que andes no meu conselho, para que andes no meu caminho. Eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te aconselhar, eu vou te guiar. É o próprio salmista que, alcançado pela misericórdia de Deus e discernindo o perdão de Deus sobre a sua vida, cobrindo o seu pecado, não lhe imputando o pecado, mas lhe justificando graciosamente, ele então é compelido pela graça de Deus a dizer, a anunciar a outros, e guiá-los, e ensiná-los, e instruí-los no caminho do Senhor. E sendo assim, esse texto pode ter um paralelo com o Salmo 51, versículo 13. Quando o salmista, também confessando o seu pecado, encontrando perdão na graça de Deus, ele então, em oração na presença de Deus, diz: aos homens anunciarei as tuas obras, e instruí-los-ei nos teus caminhos. Mas você talvez esteja se perguntando: pastor, então qual das duas? Por que não as duas? Deus é quem nos instrui no decorrer da nossa caminhada. Ah, se não fora o Senhor, amados irmãos, há muito que nós teríamos imergidos em nossos próprios pecados. Muito que nós teríamos tropeçado em nossas próprias mazelas. Há muito que nós teríamos sucumbido no lamaçal das nossas próprias escolhas, devido à nossa ambivalência, à nossa ambiguidade. Mas graças a Deus que Ele nos instrui, e fora a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, ao ascender aos céus, não deixar-nos órfãos, mas enviar-nos um outro Consolador, para nos instruir, para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade, o Espírito da verdade, que habita em nós, e nos instrui no caminho do Senhor, nos preserva no decorrer da caminhada, de modo, amados irmãos, que provavelmente, assim como eu, já tropeçou algumas vezes no decorrer da trajetória cristã. No decorrer da caminhada,
Você já esteve à iminência de sucumbir, mas impetuosa e maravilhosamente o Senhor te sustentou. O Senhor te acolheu. O Senhor não olhou para os teus deméritos, mas Ele enxergou o sangue da aliança, o sangue do Cordeiro aspergido em tua alma, e então Ele te vivificou, Ele te renovou, Ele te fortaleceu, Ele te ergueu, e Ele tem te conduzido nesta caminhada da vida cristã, para que o nome dEle seja glorificado, seja exaltado em tua vida. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos instruído. Agora, esse texto também, amados irmãos, nos ensina a nossa responsabilidade enquanto corpo de Cristo, e unidos uns aos outros, vivendo numa pluralidade em unidade para a glória de Deus. Somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. E nessa dinâmica plural e una, nós devemos compreender que temos responsabilidades para com os outros, de sermos instrumentos de Deus para instruir o meu irmão, para ensiná-lo no caminho da verdade. Para estender-lhe a mão, para levar-lhe um conselho, e assim, mutuamente, sermos fortalecidos na graça de Deus e continuarmos juntos na marcha da fé, juntos no caminho da graça, juntos na jornada, na peregrinação a nova vida em Cristo, onde nós resplandecemos o caráter de nosso Senhor Jesus. Mas há uma quarta bênção e última bênção do perdão divino que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A bênção da alegria está no versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Meus queridos irmãos e irmãs, quem é este justo? Quem é este reto? A quem o salmista dirige-se, dizendo: alegrem-se, regozijem-se todos os justos. O justo é aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Justiça alguma em si mesmo, mas encontra justiça em Deus. Justiça essa que nos é imputada graciosamente pela fé em Cristo Jesus. Alegria esta, amados irmãos, que não tem origem, nós enxergamos naquilo que nos permeia, nas circunstâncias que são transitórias e que são efêmeras, mas é alegria de estar justificado em Cristo Jesus, é a alegria de haver sido perdoado em Cristo Jesus, sido revestido pela justiça do Evangelho,
de ter sido abraçado pela graça de Deus, de ter sido acolhido pelo sumo pastor e bispo das nossas almas, que é Cristo Jesus nosso Senhor. E é por isso, tão somente por isso, que nós podemos fundamentar a teologia da alegria que encontramos em toda a Bíblia Sagrada. Eu cito São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses na primeira carta, verso 16 do capítulo 5. Ele diz: regozijai-vos sempre. Reverbero as palavras do apóstolo São Paulo, escrita na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Eu reverbero as palavras do salmista no Salmo 118, 4. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Talvez você esteja em sua casa e talvez permeou o seu coração: eu não tenho motivo para estar alegre, eu não tenho razões para sorrir, eu não tenho razões para exultar. Mas eu te digo nesta noite que você tem motivos suficientes para se alegrar. Como diz o salmista: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós que alcançastes a misericórdia de Deus, vós que foram alcançados pela bondade de Deus, vós que foram abraçados pela graça de Deus, exultai vós todos os retos que foram revestidos pela justiça do Evangelho. Alegrem-se, exultem, bradem altissonantemente com louvor, com palmas, com sonidos altissonantes. Deus, a alegria do Senhor, pois ela é a nossa força. Nós fomos alcançados pela graça de Deus e devemos exultar nele, devemos nos alegrar nele, devemos pular de alegria, exultarmos como cordeiros rebentando no cevadouro, saindo pelos campos e se alegrando. Devemos exultar, como disse o profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17 e verso 18: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, minha salvação. Me alegro em Deus. Que a sua alegria esteja tão somente e seja tão somente suscitada pela compreensão de que você foi perdoado em Cristo Jesus. Que Deus muito vos abençoe.